Olá, meus amigos do programa Pontuando. Estamos de volta aqui hoje com um tema também interessante. O tema é o seguinte: nós temos o vício do entretenimento e é um perigo silencioso para a cultura e mais profundamente para a mente. Hoje em dia tudo é focado em ser entretenimento. Tudo é focado para nos trazer notícias, filmes, novelas, informações, sempre de maneira en passant, de forma rápida, que nos entretenha, mas que fale pouco, a ponto da gente construir narrativas, da gente pensar o mundo. Então nós vivemos num mundo cada vez mais digital e também a tecnologia está invadindo as questões educacionais. Então, isso começa a entrar em debate. Quase tudo é projetado para ser o que eles chamam de mobile first, ou seja, aquele tipo de arquitetura desenvolvida para ser prioritariamente em celulares, tablets e depois em desktops, para que chegue mais rapidamente ao seu conhecimento e você passe rápido por aquilo. Então, é uma tradução informacional menos profunda. E a gente vai falar um pouquinho de Neil Postman. Eu escolhi aqui o site Will Patrick e estou colhendo aqui uma tradução, Divertindo-nos até a Morte, que é o livro do Neil Postman. Esse livro, essa resenha aqui, diz mais ou menos o seguinte: nossa política, religião, notícias, atletismo, educação, comércio foram transformados em complementos agradáveis do show business, em grande parte sem protestos ou mesmo muita atenção popular. O resultado é que somos um povo à beira de nos divertirmos até a morte, que é o nome do livro, né? Na realidade, o livro em inglês tem um nome muito conhecido, muito falado, Amusing Ourselves to Death, né? Que se traduz como divertindo-nos até a morte. Bom, esse preâmbulo aqui que o Will Patrick fez, ele é da página 4 deste livro. Então, o meio é a mensagem. Começamos com essa metáfora. Neil Postman se propõe a desenvolver as ideias de Marshall McLuhan, famoso pela afirmação de que o meio é a mensagem. Ou seja, como McLuhan argumentou, as sociedades sempre foram moldadas mais pela natureza da mídia pela qual os homens se comunicam do que pelo próprio conteúdo da comunicação. Então, olha bem, nos tempos modernos, com o advento de rádios, TVs, internet, webs, redes sociais, tudo que existe lá dentro e que comunica algo, inclusive as nossas próprias postagens, que são todas rápidas e curtas, inclusive com caracteres contados. Vídeos têm que ser sempre rápidos. Quando eu faço um vídeo aqui que ele fica muito grande, eu fico preocupado, porque nós todos não estamos condicionados a ouvirmos mensagens longas. Livros, por exemplo, é muito complicado, porque você tem que prestar atenção no livro. O livro é uma construção de uma história, é mais do que uma informação, ele é um detalhamento, um aprofundamento que penetra na nossa mente. Então é preciso de vontade e paciência. É com o livro, né, com as mensagens, com os debates mais profundos, com a nossa imaginação a respeito das realidades, com a nossa mente trabalhando com todos os recursos da nossa consciência, do nosso consciente e do nosso subconsciente, aliás, do nosso inconsciente, do nosso histórico, das nossas narrativas, é que você consegue prosseguir criando a sua própria história, o seu próprio conhecimento. Então, se o meio é a mensagem, ou seja, o meio que traduz a mensagem é mais importante que a profundidade da mensagem, nós estamos com um problema de conteúdo de comunicação. E o Postman vai além disso, o Neil Postman. Ele diz assim: o meio não é apenas a mensagem, mas sim a metáfora, ou seja,
A mídia que usamos tem uma maneira de organizar e transformar as maneiras como pensamos para começar. Cada meio, com a própria linguagem, torna possível um modo único de discurso, fornecendo uma nova orientação para o pensamento, para a expressão e para a sensibilidade. Isso está escrito na página 11, um texto dele também. Ele, o Neil Postman, apresenta o humilde relógio como exemplo. Um relógio é um meio para entender a passagem do tempo e seus produtos são segundos, minutos e horas, obviamente. Nossas mentes são organizadas por isso para que ele crie uma transformação em nossa maneira de pensar sobre o tempo, algo que costumávamos pensar como contínuo em vez de discreto, né? A palavra contínuo em vez de discreto é muito usada como quantidades na física, né? Os modelos discretos são pontuais, né? Eles param, vamos usar uma metáfora, eles param e mostram pequenos conteúdos, e o contínuo é uma coisa que vai diretamente como a própria palavra diz. Então, o que o relógio traz? Ele traz um modelo discreto de mostragem do tempo. Essa transformação veio do meio na forma de uma metáfora, que é como a maneira de entender uma outra coisa. O tempo não é realmente dividido nessas unidades de tempo, isso é uma criação nossa. Afinal, esta é uma metáfora que criamos, cuja adoção muda completamente como pensamos sobre o tempo. Antes, a gente tinha, subjetivamente, uma sensação de tempo passante num contínuo. Ele continua sendo um contínuo, mas a nossa subjetividade conseguiu vê-lo de maneira discreta, repartido em horas, minutos e segundos. São palavras minhas. Em vez de ser apenas uma mensagem, um meio como metáfora é o que cria o conteúdo. Então, nós passamos a ficar presos nas horas da forma como as vemos agora, e a nossa subjetividade da continuidade do tempo, essa essência de passagem do tempo, passou a ser metrificada por essa metáfora. Então, mais uma citação da página 17 do Neil Postman: não vemos a natureza, a inteligência, a motivação humana ou a ideologia como ela, entre aspas, é, mas apenas como nossas línguas são. E nossas línguas não são nossa mídia. Por quê? Porque é como nós nos comunicamos. Nossa mídia são nossas metáforas. Nossas metáforas criam o conteúdo de nossa cultura, e assim existe uma formação. O tipo de uma determinada mídia tem efeito sobre se aceitamos como verdadeira ou como conhecimento real. O conceito de verdade está intimamente ligado aos vieses das formas de expressão. A verdade não vem e nunca veio sem adornos. Ela deve aparecer em sua vestimenta adequada ou não é reconhecida. Isso ele está dizendo que a forma de apresentação que as mídias fazem, sejam palavras, sejam narrativas, sejam formas de comunicação, elas fazem uma vestimenta adequada para você, receptor, receber a ideia. E assim ela trabalha o conteúdo. Se você não tiver uma mente crítica, você não penetra para além da vestimenta que querem trazer para você. Isso são palavras minhas. E essa é a crítica do Postman. O conteúdo das TVs não é necessariamente o problema. O conteúdo, né? A maior parte é lixo. E é nisso que ela é melhor. Ela transita o tempo todo lixo. Comunica lixo. E não há problema real nisso. Você vai ver se você quiser. São as coisas sérias com as quais devemos sim nos preocupar, argumenta Neil Postman, que são o nosso problema. O lixo passa direto. O lixo é lixo. Agora, e se o lixo for algo importante? Ou melhor, se não for lixo? Ou seja, que há consequências epistêmicas negativas. Novos meios mudam a qualidade do discurso em si, e um ambiente epistêmico baseado na TV é muito pior do que é possível na mídia impressa. Ele ainda está no momento das mídias impressas, com as suas colunas, com seus articulistas, e nas TVs e nas rádios. Nós podemos colocar isso aí para além.
começarmos a entrar no momento da mediatização dentro da web. O que a web traz? A web hoje em dia traz debate, ela é democrática, sim, ela aceita tudo quanto é tipo de coisa, inclusive os lixos, mas principalmente as desinformações, muito com uma vestimenta adequada para você recebê-las e curtas mensagens. Isso são palavras minhas. Isso é muito perigoso. Vamos em frente. À medida que a tipografia se move para a periferia da nossa cultura e a televisão assume o seu lugar no centro, a seriedade, a clareza e, acima de tudo, o valor do discurso público declinam perigosamente. Isso está na página 34 do livro. A ideia realmente central de Postman é a forma como as ideias são expressas afeta o que essas ideias serão. É muito fácil você pegar uma frase dentro de um contexto, trabalhá-la fora desse contexto, quase que elegendo um outro plano de fundo, dando outro significado para a frase daquela pessoa, daquele livro, daquela informação. Então, a forma como as ideias são expressas afeta o que essas ideias serão. E assim fazem em nossa cabeça. A era da exposição. Quando Charles Dickens visitou a América em 1842, a sua recepção foi igual à adulação que oferecemos hoje às estrelas da TV, quarterbacks, Michael Jackson, etc. Não posso lhe dar nenhuma ideia de minhas boas-vindas, escreveu Dickens a um amigo. Nunca houve um rei ou imperador na Terra tão aclamado e seguido pelas multidões e entretido em bailes e jantares esplêndidos e servidos por órgãos públicos de todos os tipos. Muito bem, página 46, vamos ver. Quando Thomas Paine publicou Common Sense, senso comum, em 1776, foi um evento de nível Super Bowl, em escala. Postman faz questão de enfatizar que as pessoas de Nova Inglaterra do século XVIII eram leitores vorazes porque viviam no que ele chama de era da tipografia. A comunicação era toda feita por escrito. Paine publicou 400 mil exemplares naquele primeiro ano, o que para uma população de 3 milhões de pessoas naquela época era enorme. Ele teria que ter vendido 24 milhões de exemplares em 1985 para fazer o mesmo, ou seja, proporcionalmente. Em termos de mídia, a matéria impressa era tudo o que estava disponível. Isso teve seu efeito no discurso político que era estruturado em torno do meio da tipografia. Os debates políticos seriam conduzidos com sinceridade livresca e se entenderiam por um tempo considerável ao longo de muitas e muitas horas. Eles não poderiam ser mais diferentes dos debates da TV de hoje, claro. Diz Postman, os oradores tinham pouco a oferecer e o público pouco a esperar além da linguagem, e a linguagem que era oferecida era claramente modelada no estilo da palavra escrita. Existe algum público americano hoje que poderia suportar 7 horas de conversa? Ou 5? Ou 3? Especialmente sem imagens de qualquer tipo? Diz Postman, pergunta, O discurso centrado em torno da linguagem da prosa tende a ser mais sério. Como a linguagem carrega significado, ela exige que seja entendida. O discurso do século XVIII e XIX continha mais linguagem, portanto mais significado, tornando-o, portanto, mais sério. O modo dominante era a compreensão e a racionalidade, não a paixão. Sempre que a linguagem é o principal meio de comunicação, especialmente a linguagem controlada pelos rigores da impressão, uma ideia, um fato, uma alegação é o resultado inevitável. A ideia pode ser banal, o fato pode ser irrelevante, a alegação pode até ser falsa, mas não há como escapar do significado quando a linguagem é um instrumento que guia o pensamento de alguém. Embora alguém possa fazer isso de vez em quando, é muito difícil não dizer nada ao empregar uma frase escrita
por exemplo, em inglês, ou como está traduzido aqui em português, tradução que eu consegui da própria internet. Envolver-se com a palavra escrita significa seguir uma linha de pensamento, que requer poderes consideráveis de classificação, inferência e raciocínio. Significa descobrir mentiras, confusões e generalizações exageradas, detectar abusos de lógica e do senso comum. Também significa pesar as ideias, comparar as ideias e contrastar afirmações, conectar uma generalização a outra, explica Postman também. Postman chama isso da era da exposição, definida como uma descrição e explicação abrangente de uma ideia ou de teoria. Porque a exposição é o principal modo de pensamento, método de aprendizagem e meio de expressão. A virada do século XX é quando o afastamento do ambiente epistêmico tipográfico começou a acelerar. No entanto, lenta jornada em direção a essa aceleração que aconteceu antes desse ponto também vale a pena e tem que ser considerada. Vamos ver aí o telégrafo e a fotografia. A telegrafia fez algo que Morse não previu quando profetizou que a telegrafia faria um bairro de todo o país. Ela destruiu a definição predominante de informação e, ao fazê-lo, deu um novo significado ao seu discurso. Samuel Morse desenvolveu o telégrafo entre 1832 e 1835. A imediatez da comunicação permitiu, segundo Neil Postman, o primeiro grande ataque à tipografia, aumentando a irrelevância, a impotência e a incoerência das informações. A telegrafia deu uma forma de legitimidade à ideia de informação livre de contexto, porque ela veio rápida e curta. Isto é, a ideia de que o valor da informação não precisa estar vinculada a nenhuma função que possa servir na tomada de decisões e ações sociais e políticas, mas pode ser vinculada apenas à sua novidade, interesse e curiosidade. O telégrafo transformou a informação em uma mercadoria, uma coisa que poderia ser comprada e vendida independente de seus usos e significados. Foi quando tivemos o surgimento dos jornais de 1 centavo e a sensacionalização dos eventos conveniente para o telégrafo inicial. A qualidade começou a se tornar menos importante e o foco se tornou mais sobre quantidade, velocidade e distância. Olha bem, digo eu, José Roberto, nós estamos aqui num aceleramento no século XX, do 19 para o 20 e do 20 para o 21. Do 21, então, a coisa ficou a velocidade quase da luz. Mas essa velocidade possivelmente irá aumentar. Então, o fluxo abundante de informações tinha muito pouco ou nada a ver com aqueles a quem era endereçado. Isto é, com qualquer contexto social e intelectual em que suas vidas estavam inseridas. Isso significa que o que recebe a comunicação não tinha vez de importância para aquilo que estava sendo comunicado. A comunicação, o meio é que era importante, e isso está cada vez mais importante. A proporção entre a informação recebida e a quantidade de ação que alguém pode tomar em resposta a essa informação cresceu enormemente. Postman argumenta que antes a maioria das informações recebidas podia ser colocada em prática. Mas e as notícias de 1000 milhas de distância? O que realmente pode ser feito sobre isso? Em suma, a única coisa que podemos fazer é criar mais notícias para manter o entretenimento. Mas a maioria das nossas notícias diárias são inertes, consistindo em informações que nos dão algo para falar, mas não podem levar a nenhuma ação significativa. Não criam contexto, não criam conteúdo, não criam histórias, não se toma por narrativa. Daguerre também estava trabalhando nessa época, inventando o protótipo da fotografia. Daguerre, onde a palavra era uma ideia, a foto era um objeto que forçava grande parte da exposição para o segundo plano. Ver é crer, não apenas ler.
O novo foco na imagem minou as definições tradicionais da informação, da notícia e, em grande medida, da própria realidade, porque ela vinha sem contexto, ou vinha com uma nota de rodapé explicando algo que ela não necessariamente significava. Juntos, esse conjunto de técnicas eletrônicas chamou a existência de um novo mundo, um mundo de esconde-esconde, onde ora esse evento, ora aquilo aparece por um momento e então desaparece novamente. É um mundo sem muita coerência ou sentido, um mundo que não nos pede na verdade, não nos permite fazer nada, um mundo que é como uma brincadeira de esconde-esconde infantil, inteiramente autocontido, mas como esconde-esconde também é divertido, infinitamente divertido. Um breve à parte sobre a internet, porque é uma era que cresceu muito após a morte de Postman. Ele morreu em 2013. Esse livro foi publicado, o livro do Postman, foi publicado, o Patrick aqui está ajudando a entender, né? Esse livro foi publicado em 1985, bem antes da internet existir. Sim, em 85 sim. Mas há uma citação interessante na primeira seção do livro que não combina muito bem com as outras aqui, mas vale a pena dar uma olhada. A televisão é o centro do comando também de maneiras mais sutis. Isso dito no livro lá em 1985, que foi lançado nessa época. Nosso uso de outras mídias, por exemplo, é amplamente orquestrado pela televisão. Por meio dela, aprendemos qual sistema telefônico usar, quais filmes assistir, quais livros e discos e revistas a comprar, quais programas de rádio ouvir. A televisão organiza nosso ambiente de comunicação para nós de maneira que nenhuma outra mídia tem o poder de fazer. Olha bem, naquela época não tinha. Certo? Meu pensamento, diz Patrick, meu pensamento imediato ao ler isso é como funciona ainda melhor para a internet que substituiu o papel da televisão, como Postman descreve. Nós poderíamos até reescrever o texto dele, colocando a internet como o centro do mundo. Olha como é que ficaria. A internet é o centro do comando também de maneiras mais sutis. Nosso uso de outras mídias, por exemplo, é amplamente orquestrado pela internet. Por meio dela, aprendemos qual sistema telefônico usar, quais filmes assistir, quais livros, discos, revistas a comprar, quais programas de rádio ouvir e qual televisão assistir. A internet organiza o nosso meio e ambiente de comunicação para nós de maneiras que nenhuma outra mídia poderia fazer. Será? Porque daqui para frente o que vai acontecer? Vamos lá, a era do show business. A televisão não estende ou amplifica a cultura letrada, ela a ataca. Se a televisão é uma continuação de alguma coisa, é de uma tradição iniciada pelo telégrafo e pela fotografia em meados do século XIX, não pela imprensa no século XV. Postman aproveita esse momento para detectar uma distinção importante, melhor, destacar. Tecnologia é a máquina ou hardware e os sistemas. Médio é o ambiente social e intelectual que a tecnologia cria. É ingênuo, argumenta Neil Postman, a pensar que qualquer tecnologia é inteiramente neutra. Cada uma tem a sua própria agenda. A agenda da TV é o entretenimento completo, dando ao espectador precisamente o que ele quer em todos os momentos. A gente não poderia pensar isso aí também em Facebook, Instagram, o próprio Google, o próprio YouTube, porque eles direcionam muito a maneira como nós trabalhamos os nossos posts. É claro que ele não consegue deter tudo, então muita mensagem chega até nós, inclusive isso que eu estou lendo aqui. Mas o que eu estou afirmando aqui não é que a televisão seja divertida, mas que ela fez o próprio entretenimento no formato natural para a representação de toda a experiência. Ela fez. Não é que nos seja mostrado meramente entretenimento, mas que todo o assunto é amplamente como entretenimento. Ela está lá para nossa diversão e prazer, nada mais, porque a televisão abrange todas as formas de discursos possíveis.
Televisão como metáfora significa que ela se torna a maneira como conduzimos nossas vidas, buscando entreter em vez de nos envolver e trocar ideias novas e interessantes. Postman cita agora isso como uma frase que encapsula o entretenimento da mídia de notícias em particular. Normalmente usado pelo âncora de notícias que termina uma peça e faz a transição para outra, por exemplo, após o final de uma peça sobre a guerra, ele literalmente dirá: agora esta próxima história, e passará para algo completamente sem relação e irrelevante, algo bem parodiado por Anchorman, que é um programa, né? A total irreverência entre diferentes peças de conteúdo. A televisão fornece uma nova ou possivelmente restaura uma antiga definição de verdade. A credibilidade do narrador é o teste final da verdade de uma proposição. Credibilidade aqui não se refere ao histórico do narrador de fazer declarações que sobreviveram aos rigores do teste da realidade. Refere-se apenas à impressão de sinceridade, autenticidade, vulnerabilidade ou atratividade, escolha uma dessas, transmitidas pelo ator ou repórter. Se um livro fosse interrompido com tanta frequência quanto o noticiário como outro material irrelevante, então você não continuaria a lê-lo. Ele perderia a sequência. É claro que você pode parar o livro e dormir, mas você leu lá 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas. Você não teve interrupções em todos os momentos. Se você tivesse, você não conseguiria entender a mensagem dele. Você pararia de ler. Seria totalmente inútil, então. Mas permitiria isso com o meio da televisão, porque isso seria permitido, quando o meio é a televisão, porque essa é a metáfora do meio, né? É o meio que importa e não a mensagem. Postman argumenta que todas as notícias de TV são, de certa forma, desinformação. Não são incorretas ou imprecisas, ou seja, desinformação propriamente dita, mas afastam as pessoas de realmente saber algo, enquanto nos dão uma ilusão de que, de fato, estamos sabendo mais, estamos conectados. Isso é muito diferente da internet? Eu pergunto. Estamos diante de um mundo incoerente e fragmentário. A suposição fundamental, como a televisão, é a descontinuidade, não coerência. Estamos vivendo em um mundo fragmentário. Imagina você se ele estivesse vivendo a época da fragmentação da internet, onde pululam notícias o tempo todo, enquanto você está lendo o texto, mudando de post, mudando de tacando o dedo na tela e mudando de seu feed. E olha a quantidade de fragmentação que tem aí. Nem toda forma de conteúdo funciona em todas as mídias. E a tradução dele só funciona até certo ponto. As coisas são inevitavelmente perdidas ou alteradas no processo. Imagina no tempo atual. Embora possa ser anti-americano, é porque esse texto é americano, é inglês dos Estados Unidos, o Will Patrick é americano. Embora possa parecer anti-americano dizer isso, nem tudo é televisível. Ou, para ser mais preciso, o que é televisionado é transformado do que era para outra coisa que pode ou não preservar sua essência anterior. Você pode tornar algo divertido, mas ao fazer isso você destrói alguma qualidade inata desse algo que antes era fundamental para o que era. Politicamente, imagem. Postman argumenta que a influência da televisão transformou a política em um jogo de imagens em vez de um jogo de ideias acima de tudo. Ele argumenta que o presidente Truman, por exemplo, não era nenhuma celebridade e que o homem comum na rua não teria reconhecido, mas que ele era bem conhecido. Mas se ele passasse na rua, ninguém o saberia. Truman é um camarada de priscas eras lá do século passado. Uma pessoa que tenha visto 1 milhão de comerciais de televisão pode muito bem acreditar que todos os problemas políticos têm soluções rápidas por meio de medidas simples, ou deveriam ter. É o caso na internet quando aparece aquele assim: saiba tudo sobre isso, saiba tudo sobre aquilo. Tome um remédio tal que é muito mais rápido. A indústria farmacêutica não quer que você saiba disso, mas isso é a solução. E isso aparece na boca de médicos. Bom,
Na década de 1980, ele argumenta que os políticos são mais como celebridades. Não eram desconhecidos como a imagem de Truman. Ele dá uma lista de exemplos que eu vou dividir, o Will Patrick vai dividir em tópicos aqui. O candidato a vice-presidente William Miller fez um comercial para a American Express. O mesmo aconteceu com a estrela de audiências do Watergate, o senador Sam Ervin. O ex-presidente Gerald Ford se juntou ao ex-secretário de Estado Henry Kissinger para breves papéis em Dinastia, que era um seriado. O governador de Massachusetts, Mike Dukakis, apareceu em St. Elsewhere, que deve ser um outro filme. O presidente da Câmara, Tip O'Neill, fez uma participação em Cheers, que é um programa. O defensor do consumidor Ralph Nader, George McGovern e o prefeito Edward Koch apresentaram o Saturday Night Live, que é um programa. Koch também desempenhou o papel de um empresário de luta em um filme feito para a televisão estrelado por James Cagney, que é um artista. A senhora Nancy Reagan apareceu em Dift Rent Strokes, que deve ser um filme ou uma série. A política de imagem argumenta Postman, sobre criar uma imagem espelhada do eleitor. Você esconde votar na pessoa que mais se assemelha a você e seus próprios valores, em vez de políticos ou políticas e princípios que essa pessoa venha defender ou defenda. É uma psicologia da reflexão. Ele também argumenta que a proibição ou queima de livros é amplamente relevante porque o livro pode ser facilmente procurado de qualquer maneira. Pior é que os livros são subtítulos ou substituídos pela televisão. Uma criança não consegue ler livro algum se estiver sempre distraída na frente da TV, que dirá da internet, né? Além do mais, a educação é dificultada, não ajudada, ao torná-la mais divertida. A única maneira real de melhorar a educação, ele argumenta, é o aluno se interessar mais pelo assunto. Um aluno Huxleyiano. Há duas maneiras pelas quais o espírito de uma cultura pode ser encolhido. Na primeira, a cultura orwelliana se torna uma prisão. Na segunda, a cultura huxleyiana se torna um burlesco. Ele está falando de George Orwell e de Aldous Huxley, que escreveram dois livros futuristas dadas as épocas em que foram escritos, em que falavam de sociedades totalmente controladas, totalitárias no caso de George Orwell, e no caso do Huxley, uma sociedade administrada para o prazer. Mas vamos ler. A distração por trivialidades provavelmente leva, argumenta Postman, à morte da cultura. Como nos defendemos contra uma coisa dessas quando ela parece ser tão benigna, aparentemente, né? O problema é que tecnologia, ela é ideológica, ela não é à toa. Já vimos o suficiente para saber que as mudanças tecnológicas em nossos modos de comunicação são ainda mais carregadas de ideologia do que as mudanças em nossos modos de transporte. Introduza o alfabeto de uma cultura e você mudará seus hábitos cognitivos, suas relações sociais, suas noções de comunidade, a sua história, a sua religião. Introduza a prensa tipográfica com tipos móveis e você fará o mesmo. Introduza a transmissão de imagem na velocidade da luz e você fará uma revolução cultural sem um voto, sem polêmicas, sem resistência. Aqui está a ideologia pura, se não serena. Aqui está a ideologia sem palavras e ainda mais poderosa pela ausência dessas palavras. Tudo o que é necessário para fazê-la permanecer é uma população que acredite devotadamente na inevitabilidade do progresso, pois não acreditamos em nada a não ser que a história está nos movendo em direção a um paraíso pré-ordenado e que a tecnologia é a força por trás desse movimento. Como deveríamos sair dessa situação? Postman não é otimista. Além da vã esperança de que pessoas possam escolher assistir menos TV, e eu vou dizer menos internet, ou ter computador nas escolas, ou se usufruir demasiadamente de tecnologias, ele defende o ensino epistêmico nas escolas para que as crianças possam, pelo menos, entender como a mídia influencia o que elas sabem,
mas ele não acha que isso seja provável de acontecer. Eu vou terminar o programa. Eu queria fazer uma comparação com as ideias de Byung-Chul Han, mas eu acho que, tendo falado do entretenimento que nos leva à morte, a forma como nós concebemos através das mídias e tecnologias e a prevenção com relação à educação, é algo que Neil Postman trouxe no seu livro de 1985, quase que antecipando o que viria piorar e acontecer em nossa época. Vamos fazer uma reflexão sobre isso aí. Muito obrigado. Até o próximo programa, pontuando com alguma ideia que nós acharmos muito interessante. Até lá.